maravilhosas, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do Macumbice Podcast. Eu sou a Mila de Oxum e tu já sabe, aqui a gente fala sobre espiritualidade, empoderamento e verdade que caminham juntos. Eu sou a Tamara de Chapanã e estou aqui com a Mila para mais uma conversa daquelas que mexe com a gente, que toca o nosso coraçãozinho, mas é que a gente não vai passar pano não, a gente vai passar força. O tema de hoje é direto e necessário. Não é só sobre rituais, é sobre atitudes. Tem mulher que faz magia toda semana, mas ainda continua sabotando os próprios caminhos, né? A gente decidiu trazer esse tema para um episódio porque vocês têm a mania de achar que um ritual ou um trabalho vai resolver tudo sozinho, e não é assim. Eu sei que é difícil entender isso, porque quando a gente está agoniado para resolver alguma coisa, a gente cansa e acha que chegando na religião, a gente fazendo um trabalho, um ritual, vai resolver tudo pela gente, a gente não vai precisar fazer nada. Mas está errado esse pensamento. Com certeza, né? Porque, como a gente estava falando já em outros episódios, a espiritualidade e as nossas atitudes, elas caminham juntas, né? Não adianta a gente colocar tudo ali no feitiço, no trabalho, e ficar ali sentado esperando que tudo aconteça. Ou muitas vezes agir o contrário do que tu pediu para a espiritualidade, né? É uma coisa que a gente, além de não estar ajudando, ainda está atrapalhando. Eu trago isso desde sempre no atendimento e muitas acham ruim quando a gente fala sobre atitudes. Ó, fulaninha, a gente pode até fazer o ritual e o trabalho para ti, mas tu vai ter que melhorar as tuas atitudes, porque vocês têm que entender que quando vocês chegam na gente querendo ajuda da espiritualidade, é porque vocês já tentaram do jeito de vocês e não deu certo. Então, por que achar que com o ritual e o trabalho e vocês tendo as mesmas atitudes vai resolver? Não vai. Então, tem que se entender isso. Ah, mas mãe, eu tenho que mudar quem eu sou. Não, é melhorar as atitudes. E às vezes, coisas básicas do dia a dia, né? E que precisa. E, sendo bem sincera para vocês, eu precisei fazer isso comigo mesma. Eu precisei reeducar o meu pensamento, as minhas atitudes. Porque quando eu entrei na religião, eu fui muito ajudada, como muitas de vocês já sabem. Mas eu tinha ainda muita trava dos resultados porque eu não conseguia, eu mesmo me sabotava nas minhas atitudes, porque eu tinha a ajuda do espiritual, mas eu continuava cometendo os mesmos erros. Então, é básico, tem que melhorar as atitudes, né? E isso vocês têm que levar para a vida de vocês. Que quando não tá dando certo de um jeito, é porque alguma coisa tá errado. Né? E eu sei que isso traz uma certa dificuldade, porque muitas de vocês não querem pagar o preço disso. E eu digo que é pagar o preço, que é passar por situações onde vocês vão ter que limitar algumas coisas, vocês vão ter que deixar de fazer outras, e vocês acabam achando isso muito difícil. Mas eu acho que é muito mais difícil vocês continuarem passando pelas dificuldades que vocês têm, né, por não querer mudar algumas coisas. Então, é importante que isso se entenda. Então, não é só sobre para vocês isso, é para nós mesmos, mesmo a gente sendo hoje mães de santo. A gente tem que se policiar em muita coisa, né? Com certeza, a gente tem isso e a gente tem que passar isso também para os nossos filhos de santo, porque isso faz muita diferença, né? Sim, a gente tem que estar sempre se policiando, porque a gente não só orienta e cuida de vocês, como orienta e cuida os nossos filhos carnais, os nossos filhos de santos, nossos afilhados, nossos irmãos, né? E por aí vai. Mas uma coisa que é bem importante também dentro dessa questão aí das atitudes, né? É que às vezes o teu relacionamento acabou, aquela pessoa se afastou de ti, coisas do tipo. Não é porque teve alguma intercorrência espiritual, alguma intercorrência física. É apenas, tipo, a pessoa cansou desse teu, tipo, do teu jeito, da tua forma de resolver as coisas. Muitas vezes, eu vou usar até um exemplo meu, né? Que eu já tive alguns problemas, assim, em relacionamento. E não era feitiço, não era ninguém se metendo, não era fofoca. Era só porque eu era muito explosiva, né? Eu ainda sou. Mas tô mais calma. Mas assim, eu resolvia tudo muito no pá, entendeu? É isso e aquilo se não for pá.
E muitas vezes a gente precisa trabalhar isso e levar as coisas de uma forma mais leve, entender que às vezes se a pessoa tá um pouco mais irritada, tá alterada, não tá num bom dia, tá bom, deixa assim, outro dia tu te altera, sabe? Isso não significa que tu vai deixar a pessoa sempre passar por cima de ti, mas entender que para um relacionamento funcionar bem, precisa ter um diálogo, vocês precisam se entender e que não adianta tu só querer que a pessoa, né, te entenda, te respeite, tu também precisa fazer isso, né? Que a gente fala muito de tu querer ser respeitada, né, e exigir esse tipo de coisa. Só que para que tu tenha um bom relacionamento, a gente fala muito do relacionamento porque é um dos assuntos que mais chegam pra gente, né? Tu precisa entender a pessoa, respeitar o momento dela, até mesmo para que isso seja recíproco dentro da relação, né? Porque a partir do momento que tu pede pro espiritual um relacionamento calmo, um relacionamento tranquilo, um relacionamento amoroso, mas tu é uma pessoa explosiva, gritona, brigona, como é que isso vai funcionar? É, e falando também dessa parte de prosperidade, da parte financeira, muitas de vocês querem rituais e trabalho para crescer financeiramente, para prosperidade, mas continuam com um pensamento de escassez e continuam assistindo Netflix o dia todo. Não tem, gente, como vocês querem? Vocês querem que a entidade se materialize na porta de vocês com uma mala de dinheiro ou que saia para trabalhar para vocês? Mas é uma coisa assim, fulaninha, você tem que fazer por você. O que acontece? Quando a gente faz, falando de prosperidade, quando vocês fazem rituais e trabalhos para esse tipo de coisa, o que acontece? Vocês estão buscando e as entidades vão lá e trabalham para que vocês consigam conquistar aquilo que vocês já estão buscando. Vocês já estão direcionando energia para aquela situação. Vocês já estão mostrando o que vocês querem. E aí as entidades ajudam vocês. Agora, querer emprego sem sair para procurar, sem mandar um currículo, não tem como, gente. Aí vocês já estão querendo um milagre. E aí não dá. E aí muitas de vocês se decepcionam por causa disso. E isso faz, inclusive, que vocês caiam em muitos golpes, né? Que é o amor. O amor é o principal, o amor sempre, né? Ah, eu trago teu amor em 3 dias. Como, gente? Só se for trazendo pelos cabelos. Tem umas coisas que vocês acreditam, assim. Ai, trago em 24 horas. Não, gente. Vai maniar a pessoa e puxar. E aí vocês querem tanto uma resposta, vocês estão assim, tão desesperadas que vocês querem escutar isso e vocês caem em golpe depois eu falo, o problema do golpe não é só a situação financeira, né? Não é só o dinheiro de vocês, é a fé e a esperança de vocês. É o psicológico e emocional de tudo que vocês estão colocando naquilo. E é muito sério. Eu tenho vários que chegaram até mim que entraram em depressão. Eu tenho cliente que perdeu 400 mil, porque começou como uma situação séria e virou chantagem, né? 400 mil reais assim, ó. Então, é muito grande. Então, vocês têm que começar a agir e procurar ajuda com mais maturidade e não achando que vai ser assim, como dizia uma secretária minha, miojo 3 minutos. Não é assim que funciona. E muita coisa também nessa parte ali do financeiro, né? Quando se fazem axés financeiros, tem que entender que para te crescer, tu tem que ter um começo, né? E para te começar, tu tem que começar da onde dá e da onde tu tem como começar. Não é simplesmente dizer, eu quero ser empresária, pum, vai botar uma empresa no teu nome, tudo certo, tudo fluindo. Não é assim que funciona. Tu quer ser empresária? Ok, tu vai ter que começar de alguma coisa. Qual ramo que tu gosta? Tu gosta do ramo da confeitaria, vamos supor, tá? Tu vai ter que começar, entendeu? Tu não tem estrutura agora para te começar com uma banquinha, alguma coisa assim. Tu vai fazer ali o teu doce, o teu bolo, enfim, e tu vai sair vender. Entendeu? E vocês não têm que se envergonhar de começar, que é o que muito acontece, entendeu? Ou se envergonhar de começar, se envergonhar de trocar de área, né? Eu tive, né, uma cliente, na verdade ainda tem, que ela passou por isso, trabalhou a vida inteira em um ramo, ela se casou, parou de trabalhar para ficar com os filhos, aquela coisa toda, e ela se separou. E vendeu a parte dela da empresa pro ex-marido. E aí ela simplesmente ficou ali, vivendo sem, né, trabalhando ali do que ele disponibilizava para ela.
e não estava mais achando o serviço dentro da área dela. Eu falei, pô, mas começa em outra coisa, né? Faz outra coisa, não sei, tu gosta de quê? Gosta de pintar? Então começa a pintura e vai vender teus quadros, sabe? Vocês não têm que ter vergonha de começar e muito menos achar que vocês vão começar diretamente naquilo que vocês querem, na área que vocês querem, né? Tu precisa de um começo, precisa de um início. Por exemplo, se tu quer ser maquiadora, tu vai ter que ter dinheiro para pagar o curso da maquiagem, certo? Para te profissionalizar. Mas não necessariamente tu vai levantar essa grana já dentro da maquiagem. Tu pode levantar essa grana entregando panfleto, vendendo pão, várias outras coisas, entende? E entender que vocês estão ali para correr atrás também, de acordo com as oportunidades que a espiritualidade vai te trazer. O que não vai faltar é porta aberta e oportunidade. Vai ter que ter de ti, de enxergar, né, com outros olhos, não só ali aquilo que tu quer, mas analisar as coisas de um geral para ver aonde tu pode ir e aproveitar as portas que estão te dando. De maneira bem básica e direta. Vamos a um exemplo claro, objetivo e que acontece demais, que é a situação para amor. Eu quero voltar com o fulaninho, eu consigo voltar com o fulaninho. O que eu faço na minha primeira chance? Eu jogo tudo na cara do fulaninho. Como assim, gente? Ai, não deu resultado. Deu, né? Só que o problema é que não soube, não conseguiu melhorar as tuas atitudes dentro daquilo. Então, não adianta ter resultado e aí, depois do resultado, ir lá e fazer como... Não é assim. Tem que manter as coisas. Mudar as atitudes e manter. Então, se ele voltou, aceita e continua para melhorar o relacionamento. Porque a grande maioria teve o relacionamento, terminou e quer voltar. É esse ciclo. Aí volta na primeira chance, vou brigar e vou jogar tudo na cara dele, lavação de roupa, WhatsApp, bloqueio. Bom, é bloqueio, desbloqueio, vocês precisam melhorar as atitudes, os pensamentos de vocês. Questão do dinheiro. Eu quero melhorar a parte financeira. Mas eu vou lá no Instagram e vejo, a fulaninha, sei lá, mora não sei no que, ganha muito, muito dinheiro. Eu não consigo isso, eu não mereço isso. E isso é pensamento de escassez. E lembrem sempre de uma coisa. Assim como a espiritualidade tem energia, os nossos pensamentos, atitudes, são energia também. Então, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala e a energia que a gente direciona para as coisas, ela volta. E vocês precisam entender isso. Sabe a lei da atração? Ela é isso. Mas a gente vai trazer isso, acredito, em um episódio, a gente vai falar só sobre lei da atração. Então, vocês precisam aprender que já começa pelo pensamento de vocês. A gente sabe que a gente é educado desde pequeno a ser negativo. Vamos falar de um ditado super, né? Notícia ruim chega rápido. Por que não pode ser uma notícia boa? Né? A gente escuta esse ditado desde que a gente nasce. Então, a gente é educado a ser negativo. E a gente vai carregando essa coisa negativa pelo resto da vida. E aí, vocês chegam... Quando vocês chegam no atendimento, geralmente, lógico, vocês estão mal. Não conheço nenhuma, inclusive eu, que tenha chegado na religião bem, né? A gente chega estraçalhada por algum motivo. E aí, vocês já chegam arrastando corrente. E às vezes as coisas já começam a melhorar para vocês, mesmo vocês arrastando corrente. Mas para vocês não é ainda suficiente. Acontece muito isso. Tem umas que têm resultado, mas no outro dia lá elas estão achando outra coisa para reclamar. Porque aquilo lá resolveu. Então tá, não, peraí, eu tenho que reclamar. Aí vira um vício. Um vício na reclamação, que tá sempre ruim, que nada dá certo. Esses pensamentos, eles precisam mudar. Então, quando vocês decidem procurar ajuda, e a gente tem isso dentro do nosso atendimento, que é o acompanhamento. E esse acompanhamento não é só por causa da parte espiritual, dos trabalhos e rituais. É muito por causa das atitudes, comportamentos e pensamentos de vocês. Então, a gente ajuda vocês a passar por essa mudança. Mas vocês têm que querer, porque a gente não pode fazer isso por vocês. Exatamente. E por isso que também eu já falei em outro episódio, né? Que é muito importante vocês usarem, que vocês gostam muito de surtar nossas ideias.
que tá demorando muito, que isso, que aquilo. Em vez de vocês surtarem com a questão da demora, né? É interessante que vocês usem esse período para vocês se restaurar, né? Tipo assim, vocês costumavam resolver tudo a ponto de faca, que nem eu citei o exemplo, tá bom. Então, durante esse tempo da espera, enquanto a espiritualidade vai lá, frita os miolinhos dele para ele voltar para ti como se nada tivesse acontecido, vocês vão lá e vão se cuidando para que tu consiga lidar com essas situações de forma diferente, para que tu consiga olhar de forma diferente, para que tu consiga ser mais calma, mas para que tu consiga também se posicionar de uma forma onde não vai ser agressiva, brigona, sabe? É interessante que dentro desse período vocês também se curem das mágoas, das coisas que já passaram dentro desse relacionamento, né? Para que quando venha, vocês estejam prontas e aptas para receber e viver aquilo, né? E não às vezes estragar ou atrapalhar, como acontece com muitas, né? De ter que estar ali refazendo, reforçando várias vezes, porque não usou aquele período ali para se curar e depois acaba tendo que ficar refazendo as coisas, né? E na parte ali financeira, é importante também que vocês entendam que as coisas não dão certo de primeiras vezes, né? E deixar que isso, o meu Exu fala muito isso, né? Que o relacionamento não deu certo, a gente tenta de novo, a gente tenta outro, às vezes com a mesma pessoa ou com outra pessoa. E muitas vezes na parte profissional, ali na questão financeira, vamos supor, eu tentei abrir uma loja de maquiagens. Eu falo muito de maquiagem porque é uma coisa que eu gosto bastante, né? Então, costume com isso. Abri uma loja de maquiagem, não deu certo, aquele ponto não foi bom, não tinha muito cliente, tarará. Parei. Não vou mais abrir nada porque não deu certo, não leva jeito pra isso. Não, gente, tenta de novo. E vai tentando, entendeu? Não deu certo a função de maquiagem, abre uma padaria. Não deu certo a padaria, abre uma mecânica, sabe? Vão indo, vão tentando. Vocês têm que entender que enquanto a gente tá vivo, enquanto a gente tem força, enquanto a gente tem saúde, é uma oportunidade já que a gente tá tendo de poder continuar, de chegar onde a gente quer profissionalmente, financeiramente, em qualquer área da nossa vida. Então, entender tudo isso, né? E nunca desistir, continuar tentando e ser gratos é uma coisa que muda muito, né? Agradecer por qualquer coisa que aconteça. Tipo, ai, vocês se atrasaram hoje, né? Vamos dar o exemplo. Tá bom, tu pode surtar, porque tu se atrasou e isso deu uma atrapalhada nas coisas, ou tu pode agradecer que às vezes o teu atraso foi uma coisa que te livrou de um acidente, de uma situação que ia te atrapalhar mais ou te causar mais confusão, né? Então, agradeça por tudo, vamos tentar reclamar menos. Eu digo isso que eu sou uma pessoa muito reclamona, né? Mas reclamar menos ajuda muito, faz muita diferença. E como eu disse, eu já passei por isso. E eu vou falar um pouquinho da minha experiência. Nesses anos. Bom, eu há alguns anos já perdi as contas de quantos anos eu estou na religião, mas quando eu entrei na religião, eu estava com 22, 23 anos, quando eu decidi. Eu sempre gostei da parte religiosa, fui em alguns lugares, mas não era aquelas coisas assim, eu quero fazer parte. Eu achava lindo, simpatizava e tal. Então, em uma situação que eu já contei aqui em alguns episódios, apareceu a religião para mim com uma ajuda, né? E eu consegui entender que eu ia precisar pagar o preço da mudança, porque eu estava vindo de um relacionamento abusivo, eu estava depressiva. A depressão, quem tem depressão sabe que a depressão ela te leva a ser negativo 24 horas por dia. Então já tem isso, já contribui para isso. E aí eu fui vendo que isso não dava mais para mim, que a religião sim estava me ajudando, mas que se eu não melhorasse as minhas atitudes, se eu não melhorasse o meu dia a dia, muitas vezes, eu não ia conseguir naquela situação. Quando eu entrei para a religião, eu já tinha o meu filho mais velho, Miguel, de 14 anos. Eu sou mãe solteira desde sempre. Eu tenho ele e a Ana. Então, eu passava por muita dificuldade financeira. E momentos que não tinha mesmo, que faltou, que eu tive que escolher que ele comia e eu não ia comer, para ele poder comer. Morei em lugares... Eu morei numa peça de 3x3. A Tamara
A mãe Tamara sabe disso, porque, né, ela já estava na minha vida nessa época. E essa peça, ela era uma peça que era, antes de eu morar lá, era um banheiro, não tinha telhado, e na época eu não tinha dinheiro para comprar telha. E aí a gente fez um telhado de lona e madeira. E ficava nos fundos da minha Ialorixá, tá? Da época. Então, assim, que ofereceu e ajudou para que eu pudesse morar Ter onde lá. ficar. Para eu ter onde ficar. Nessa época, daí eu usava o banheiro da casa dela e o banheiro da minha outra irmã de santo. Então, assim, e aí eu já estava grávida da Ana. Então, assim, era uma situação muito difícil. Que às vezes mal tinha para passagem, né? Mal tinha para pegar um ônibus. E aí eu vi que realmente aquela vida não estava dando para mim. E eu recebi muitos conselhos da parte religiosa sobre isso. Principalmente da Pombagira Rosa Vermelha, que me ajudou muito a ir por essa parte do pensamento, mudar os pensamentos, melhorar os pensamentos, essa parte negativa virar o positivo, sair da escassez. Então, sair desses pensamentos. E eu comecei a fazer isso. Eu comecei a colocar mais rotinas na minha vida, eu comecei a colocar horários, inclusive. Eu parei de estar em certas situações que não me faziam bem e não me ajudavam. Pelo contrário, me faziam muito mal. Então, isso é só para vocês entenderem que, às vezes, as atitudes têm coisas que a gente acha que não influencia, mas o mínimo pode ser muito grandioso dentro de situações assim. E aí eu comecei a fazer. Fiz coisas. Durante 3 anos, eu trabalhei só com artesanato para a religião, que me ajudou a sustentar minha casa e os meus filhos. E eu sou muito grata por isso. E ninguém acreditava quando eu comecei a fazer. E foi, para mim, foi um aprendizado muito grande. E depois eu fui para os atendimentos, enfim. E cada vez mais acreditando. Quando eu comecei a fazer os atendimentos, eu decidi desde o início que o meu atendimento seria assim. Que ele iria ter ajuda espiritual, mas ele iria ter também as atitudes. Porque foi isso que me ajudou. Foi isso que foi o diferencial na minha vida. E vou dizer para vocês que desde então não é fácil, porque às vezes as pessoas querem o fácil, às vezes as pessoas querem aquela resposta imediata, mesmo que seja mentira, elas querem aquilo. E eu não ofereço isso dentro do meu atendimento. Eu ofereço o que eu acredito e o que funcionou para mim, que foi isso. Hoje, daquela pecinha de 3x3, eu moro numa casa de 300 metros quadrados de 3 andares. Eu brinco com meu filho porque o último andar é o quarto dele, que é muito maior do que a casa que a gente morou, né? Então, e é muito louco. E eu sempre achei muito demais casa de 2 andares, casa com escada. Nunca tive isso com os meus pais. Meus pais são muito trabalhadores, são pessoas muito boas, mas era outra época, mas eles me deram o que eu mais precisava, que era o caráter, né? Então, sou muito grata a eles por isso. Mas eu achava o máximo. Eu tinha amiga que tinha, então, para mim era o máximo, assim, a piscina. Hoje, graças ao Oxum e toda a minha espiritualidade, eu tenho a escada, eu tenho a piscina, né? E muita coisa, logicamente, que os meus filhos passaram, eles não passam mais. Mas isso não quer dizer que eles não sejam agradecidos e que eles não saibam. Eles, às vezes, falam. O meu filho, ele lembra muito bem de quando a Ana era muito... eles têm diferença de 3 anos, praticamente. E a Ana mamava ainda. E a gente só tinha uma caixinha de leite, eu não tinha dinheiro para comprar mais. E aí, eu me lembro, ele era pequenininho na época e ele disse que ele não ia tomar porque não tinha mais e ele ia deixar para Ana. E eu me lembro disso, e inclusive a mãe Fernanda, que é tua irmã,
Depois ela que me ajudou com dinheiro para comprar o leite. Que a mãe Fernanda é irmã da mãe Tamara, irmã carnal, e a minha afilhada também. E ela com certeza vai lembrar dessa situação. Então, e ele lembra disso, o Miguel lembra disso até hoje. E ele sempre fala da diferença, do crescimento, de quanto ele é grato, ele chora, porque ele passou, a Ana já lembra menos, assim, das situações. Então, isso para mim foi o divisor de águas. Mas se eu não tivesse melhorado as minhas atitudes, os meus pensamentos, estudado, indo atrás de coisas que realmente iam somar para mim, como ser humano, para os meus pensamentos e para o atendimento hoje, porque depois eu fui estudar PNL, que eu gosto muito, terapia quântica, terapia holística, que são coisas que eu gosto. Usei muito para mim, inclusive com a parte da ansiedade e depressão, e hoje a gente coloca dentro do atendimento. E eu quis dividir isso com vocês. Muitas já sabem disso, porque muitas de vocês já estão comigo há bastante tempo. Mas para quem está chegando agora, porque eu acho que é importante que vocês saibam que nada cai do céu. Nada. Não adianta vocês acharem, a internet vende muito, de um dia para o outro as pessoas ficam milionárias. Não, não é assim. E tem que se entender também que coisas realmente concretas se levam tempo. Ninguém que faz a coisa de um dia para o outro, aquilo não dura. Não é uma coisa que vai durar. Coisas concretas mesmo, tem tempo, tem trabalho, tem suor. É uma construção, né? E tem que ter verdade. É uma construção. Tu tem essa questão aí de onde foi o teu ponto de divisor, né? Eu tenho muito a questão que eu entrei criança, né, pra religião. Eu tinha 9, 10 anos, por aí, entendeu? Nessa base aí. E eu passei por bastante coisa, assim, na minha infância, tanto com os meus pais ali, teve a separação dos meus pais. Eu tive um problema de saúde chamado epifisiólise proximal bilateral. Pra quem não sabe, eu acho que quase ninguém da internet sabe disso, mas eu tenho pino nas 2 pernas. E essa situação foi uma questão que me marcou bastante. Eu tive que ficar de cadeira de rodas por algum tempo, e várias situações dentro desse tempo aí mexeram muito comigo. Então, eu era uma criança, pré-adolescente, enfim, que eu era muito magoada, ressentida, eu tinha várias coisas que eu guardava, e eu tinha muito o costume de guardar as coisas pra mim e ficar remoendo aquilo e esperando que um dia eu ia fazer, tipo, as pessoas pagarem por aquilo, sabe? Pelo que eu passei, pelo que me falaram. E eu continuo a favor do se vingar, né? Todo mundo sabe disso, sabe que eu amo uma funçãozinha de maldade, uma devolução, enfim. Mas o seu Tiriri, ele falava muito pra mim assim, solta as correntes, deixa o mar levar, solta essas amarras. Porque tudo isso que eu ficava guardando e remoendo não prejudicava quem me fez sentir aquilo, quem me causou aquilo. Tudo isso que eu ficava guardando, remoendo e me martirizando prejudicava a mim, entendeu? Porque em vez, tipo, de eu ser mais feliz, mais pra frente, evoluir espiritualmente e como pessoa, eu tava projetando o meu tempo e os meus sentimentos a coisas que já tinham se passado, que a própria vida, sabe, cobra da pessoa, até porque eu era só uma criança, né, enfim. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que às vezes vocês ficarem ali perdendo o tempo de vocês, focando num assunto, numa situação negativa, e que principalmente aquilo é ruim pra ti, te traz um sentimento ruim, te atrapalha e te atrasa, entendeu? Sou super a favor, vai lá, toca uma maldadezinha, entendeu? Larga pro espiritual resolver, sabe? Larga nas mãos do lodo, larga, vai largando. Eu faço direto, entendeu? Não vou fazer nada não, já fiz, entendeu? Mas não ficar cultivando aquilo, porque cultivar, né, esses sentimentos, essas amarras, né, que nesse eu Tiriri dizia, não deixar o mar levar, a gente se prejudica, se atrasa, a gente perde tempo nisso, entendeu? Em vez de estar focando em coisas boas, em crescer, em evoluir. E a gente pode usar também tudo isso de ruim que aconteceu para tua evolução,
né? Tanto espiritual quanto a tua evolução física, né? De não permitir que aquilo aconteça contigo de novo, né? Agora tu já vai ter passado por isso, tu vai saber lidar com a situação quando ela chegar de novo e tu não precisa permitir que isso aconteça de novo, né? E isso entra nas questões das atitudes, entendeu? Tipo assim, ó, vocês vão reatar um relacionamento. Tu já sabe como aquele relacionamento funcionou. Então, tu já sabe como que tu tem que fazer, né? Ou tu vai estudar a respeito para que aquilo não aconteça de novo, para que não se repita. E aí isso entra dentro das atitudes, dentro da tua mudança, né? E a parte que tu tem que fazer para colaboração junto com o espiritual. Com certeza. Eu acho que dentro disso sempre é importante vocês entenderem que não é a questão de tempo, porque muitas de vocês querem, faz o ritual num dia, querem resultado no outro. Então, já que vocês têm essa ansiedade, usem a energia da ansiedade para resultado para conseguir melhorar as atitudes e os pensamentos de vocês durante esse tempo. Foquem em vocês mesmas, né? Como a mãe Tamara disse, é a questão de querer voltar para a pessoa, mas ficar lá com aquela mágoa ainda. Aí na primeira situação já acontece uma briga. Então se reconstruam nesse tempo que vocês estão esperando os resultados. Foquem em vocês, foquem no que é melhor de vocês, foquem no crescimento de vocês. E isso é o mais importante. Seja no amor, seja na parte financeira, seja na autoestima. Isso é importante. A mãe Tamara fala muito da maldadezinha. Gente, você tem que entender uma coisa, né? Não é que eu não goste, mas assim, eu não vou dizer que eu sou, tipo, especialista. A gente costuma, quem é de religião sabe, né? A gente costuma dizer, ó, essa pessoa tem mão boa para isso, né? Não tem uma mão ruim para isso, mas não é a minha especialidade. Então, assim, eu consigo identificar e eu tenho que ser verdadeira em relação a isso. Minha especialidade são outras partes, assim. Agora, a mãe Tamara, ela é bem boa nisso. Ela é bem boa nisso, assim. Então, mas a gente tem que ser verdadeiro. Então, mas eu gosto muito dessa parte de conseguir com vocês melhorar pensamentos, atitudes. Eu acho que isso é um diferencial muito grande. E quando caminha junto com a espiritualidade, e é como se diz, né? Não tem ritual mais forte e melhor do que uma mulher quando decide mudar, quando decide se transformar. Não tem nada mais forte que isso. Porque a gente vai ajudar com um ritual ou um trabalho, a entidade está abrindo a porta, mas tu tem que querer entrar, né? Não é só abrir. Então, foquem nisso, porque realmente faz diferença. Então, às vezes, nas pequenas atitudes, né? Uma briga que já era normal, parar de brigar. Um ciúmes que já fazia parte de vocês, parem. Ciúmes de ex, porque ele tem o filho. Filho nunca vai deixar de ser filho. Parem com isso. Ai, mas, nossa, ele procura. Aí vocês têm que pensar assim, bom, se eu tivesse um filho com ele, eu ia querer que ele deixasse meu filho de lado porque tá com outra pessoa? Então, vocês têm que amadurecer em relação a essas coisas. E, às vezes, pensar um pouco, não ir só naquela teimosia. Não, é assim, é assim. Não, não é assim. Então, tem coisas que, às vezes, fazem todo o detalhe. Esse negócio do filho acontece muito dentro do atendimento. Muito. E outra coisa também que eu acho importante ressaltar é que vocês têm que... Eu aprendi isso há um tempo já, e acredito que a Dinda também, que... qualquer pessoa dentro da nossa vida tem que somar. A gente não tem que ser só daquela pessoa, aquela pessoa ser só nossa. A nossa vida não pode girar em torno daquela pessoa ou depender daquela pessoa. A nossa felicidade, o nosso bem-estar, ele não pode depender de alguém, né? Ele depende de ti. Então, vocês têm que entender que relacionamentos, num geral, seja com a tua mãe, com o teu pai, com o teu namorado, enfim... tem que ser para somar, entendeu? E tu tem que entender que em qualquer relacionamento vai ter seus altos e baixos, né? Assim como o coração fica ali, pra lá e pra cá, relacionamento também. Tem um momento bom, um momento ruim.
E tá super normal, né? É normal isso vai acontecer até porque são seres humanos, são seres vivos, pessoas que gostam de uma coisa, gostam de outra. Um tem qualidades e tem defeitos, todo mundo tem. E lidar e respeitar isso, mas não deixar que, tipo assim, ai, tu brigou com o fulano, pronto. Acabou teu dia, tu já não vai trabalhar direito, tu já não vai comer direito. Tentar sempre manter que, tipo, tá, briguei com o fulano, a gente vai se resolver, é só um dia ruim, um dia que a gente não tá bem, não estamos se entendendo, ok? E dar seguimento nas tuas coisas, né? Porque, pra mim, chega muito, assim, dentro do meu atendimento, que quando elas estão brigadas, né, ali com a pessoa delas, não come, não dorme. Ou só dorme, né? Não consegue trabalhar, não consegue focar. Tinha compromisso marcado, desmarca, sabe? E eu acho que é importante vocês entenderem que a pessoa mais importante da vida de vocês é vocês. Não adianta dizer que é filho, que é mãe, que é não sei o quê. Porque se tu não te importar contigo em primeiro lugar e tu não estiver bem, eu falo muito sobre isso, porque foi uma coisa que eu tive que entender. Como que tu vai dar o melhor pro teu filho? Como que tu vai dar o melhor pro teu pai, pra tua mãe, pra quem cuidou de ti, que tu quer retribuir isso? Então, a pessoa mais importante da tua vida, a prioridade tem que ser tu. Independente do que aconteça com as outras pessoas ou com as situações na volta, aquilo tem que somar e agregar na tua vida, mas não ser tudo só sobre aquilo, né? Se manterem bem estabilizadas, independente do que acontecer. E a gente tem axé que ajuda muito nisso, né? E eu posso falar com bastante propriedade que realmente funciona porque eu utilizei, né? Quando eu precisei muitas vezes me manter forte, me manter firme, independente se o mundo estava caindo, desabando, eu tinha que estar firme, né? Por conta da Lolo. Ela teve muita questão com o médico, hospital, aquela coisa toda, situações em que ela estava em perigo. E que o que eu tinha que passar para ela é que tá tudo bem, a mamãe tá aqui. Só que eu tava totalmente destruída, tipo assim, em pedacinhos por dentro. Mas eu não podia passar aquilo pra ela porque pioraria a situação. E esses axés, né, me ajudaram a manter o tá tudo bem, a mamãe tá aqui, vai ficar tudo bem. E eu acho que todo mundo precisa disso não só pra passar pro filho, mas se manter bem no tipo assim, desabou a ponte, tu precisa daquela ponte pra ir pra casa. Tá tudo bem. Amanhã eles reconstroem a ponte e eu volto pra casa. É só uma noite fora. Então, esses axés que eu tô falando, né? Eles nos ajudam a conseguir ter isso, essa calma, essa racionalidade, essa leveza pra resolver as coisas, né? Entendam uma coisa. O egoísmo, nem sempre ele é ruim. Às vezes ele é necessário. Muito necessário. E vocês têm que aprender isso. Essa coisa de, ser egoísta. Não. Às vezes ele é muito necessário. E quando a gente é mãe, como a mãe Tamara falou, se a gente não estiver bem, os nossos filhos não estão bem. Eu aprendi isso de uma maneira bem... Bom, a gente sabe quando a gente é mãe, qualquer coisa que a gente vá comer, o nosso filho quer. Não interessa, ele não sabe o que é, mas ele pensa assim, não, é bom, tá na mão da minha mãe, é bom, eles querem. E a gente, como mãe, a gente dá. A gente, às vezes, deixa de comer, né, tira da nossa boca para dar. E uma vez eu estava com meu filho e meu pai viu eu fazendo isso. Ele fazia isso frequentemente. Eu não conseguia me alimentar direito, porque o do meu prato sempre era melhor. Não sei. E aí meu pai disse: tu não vai mais fazer isso. Deu, não, mas, né? Ele é uma criança, não, tu não vai mais fazer isso. Ele tem que entender que o que é teu e o que é dele. Porque se tu não te alimentar direito, como é que tu vai cuidar dele? Se tu não tiver um tempo ali fazendo as tuas coisas, como é que tu vai cuidar dele? Então, tu ensina ele desde pequeno. Foi bem difícil para mim. Mas hoje é assim, em tudo. Na comida, eu tenho uma filha menina, agora ela já tá na pré-adolescência. Então, assim, tipo, coisas que eu compro para mim, eu já compro duplo. Porque eu sei que ela vai querer, para ela não mexer nas minhas. Né? Eu sou filha de Oxum, então assim, né, roupas, né, joias. Ela tá agora numa fase que ela quer acabar com todos os meus esmaltes. Ela pinta todo dia a unha, então ela acaba. Então agora eu já comprei um kit para ela. Então tem coisas assim. E a gente tá falando, brincando, mas a gente sabe quando a gente é mãe, a gente passa por isso. E muitas vezes a gente se incomoda, porque os nossos filhos são outras pessoas, outras personalidades.
né? A gente cria eles para o mundo. Então, eles não são lá um Lego que a gente monta como a gente quer, pensa. Não, eles têm a personalidade deles. Então, é muito importante isso. Aprendam que o egoísmo muitas vezes é necessário. E quando vocês pensam assim, tá, vocês só estão falando que a gente precisa melhorar as atitudes, mas eu não estou conseguindo, eu estou me esforçando. Bom, aí cheguem algumas ajudas que a gente dá para vocês. Por exemplo, banho de Iemanjá, que vocês podem fazer em casa, que ele vai ajudar, além de ajudar muito nas energias negativas de vocês, vai ajudar também nos pensamentos de vocês, melhorar os pensamentos de vocês, melhorar se vocês estiverem mais agoniadas em relação por causa de sentimentos, alguma coisa que aconteceu, vai trazer mais essa racionalidade, a calma para vocês. Então vocês podem fazer em casa. E é um banho maravilhoso, né? Porque a mãe Iemanjá, ela é a dona dos pensamentos, é ela ali que coordena, vamos dizer assim, o psicológico da gente. E a gente vai deixar na descrição a receita desse banho. Tu quer passar agora? Posso estar passando agora e depois a gente deixa ali inscrito Isso, também. é. O que a gente precisa para um banhozinho de Iemanjá para calmar nossos pensamentos, tirar as coisas ruins tudo, né? E manter a gente mais equilibrada, né? A gente precisa de anil, de mel, de flor branca, né? De água. A gente pode botar um glitterzinho também, assim, azulzinho, prata, branquinho, para dar um tchanzinho junto. Em questão de quantidades, tá? Tudo em contagens de 8. Bota 8 punhadinho, 8 colherzinha, 8 molhadinha do anil, se for aqueles anil em pedra, 8 gotinhas, enfim, sempre em contagens de 8. E façam quantidade de 1 litro, normalmente, é mais ou menos o que eu faço, assim. Parte de tomar o banho. Pega uma velinha, acende lá no banheiro, pega uma bacia, entra pra dentro, derrama aquele banho do pescoço para baixo, sempre pedindo que a mãe Iemanjá leve para dentro do mar dela tudo que é energia negativa, olho grande, coisas ruins, tudo que te atrapalha, que ela possa estar levando, tirando de ti, te limpando e trazendo para ti harmonia, calma, equilíbrio, né? Que tu tenha mais discernimento na hora de entender e resolver as coisas, né? Que ela consiga ali te centralizar para que tu consiga focar nas coisas também. Peça que ela te traga tudo o que há de bom dentro da essência dela. Eu amo banho de Iemanjá. E ele é um banho que geralmente quando a gente, até mesmo antes da gente fazer obrigações, a gente faz o banho de Iemanjá, para vocês terem uma noção do quanto ele é importante e o quanto ele faz a diferença. Assim também como a gente faz os rituais de mãe Iemanjá, vocês também podem participar trabalhos com a mãe Iemanjá, né? Que aí a gente faz uma cabeça para ela, então ajuda nos pensamentos, para quem tem depressão, para quem tem ansiedade. Achar de esquecimento. Ajuda também, até mesmo para quem está passando por algum problema de vício. Então ajuda a fazer a cabeça de Iemanjá, que daí já é um trabalho, tem todo. Mas vocês, como eu disse, a gente vai deixar na descrição aqui a receita do banho, a gente vai deixar nossos contatos para depois vocês tirarem as dúvidas de vocês em relação a isso. Também tem axé com a mãe Yansan ou mãe Oiá, que é para transformações, para mudanças, ajuda também. Tanto ritual quanto trabalho, já que ela é a dona da transformação, da mudança, de movimentar a vida. Tem banho dela, que inclusive a mãe Tamara adora, ama. Olha, quer me deixar feliz? Me convida pra tomar um banhozinho de Yansan. Porque ela já é calminha, né? Então, imaginem como é que ela fica depois. Mas, gente, esse ritual, né, que a Dinda falou ali do banho de Yansan, do ritual com a mãe Yansan pra transformação, é um ritual, assim, ó, excelente. Eu realizei ele esse ano. Agora no começo, não, no final do ano eu realizei, né? Fiz com a mãe Yansan e com o pai Chapanã. Os dois juntos, fica mais maravilhoso ainda ali pra questão de tu te transformar. Por quê? O pai Chapanã, ele vem... A história, né, do pai Chapanã, pelo menos as que eu conheço, né, gente? Que existem muitas lendas aí, muitos itãs. Mas
ele foi um orixá que se transformou, né? Ele tinha tudo para ser algo negativo, algo ruim e transmitir tudo isso. E ele se transformou em algo muito positivo, né? Ele é o pai que nos traz saúde, que nos traz a cura, né? Ele é o pai que se esconde embaixo das falhas, mas por debaixo daquilo ali, ele é lindo, né? Ele passa tudo muito positivo. E eu sou suspeita para falar de Chapanã, que eu babo muito no meu pai mesmo, né? E a Mãe Ansã tem muito aquela questão do búfalo, da borboleta. Ela tem a leveza, ela tem a bravura, aquela força, né? A borboleta, antes de ela sair linda por aí, voando e brilhando, ela passa pela metamorfose, né? E a gente tem que entender que a metamorfose da gente é importante, porque é dentro desse período onde a gente se encontra, né? A nossa melhor versão, o que a gente faz de melhor, o que dá certo pra gente e que tá tudo bem passar pela metamorfose, assim como a borboleta. Uma hora ela vai acabar e tu vai sair voando por aí. Livre, leve, brilhante, entendeu? E sendo o teu melhor, respeitando o teu tempo, o teu espaço, e entender que se esconder debaixo das palhas para depois mostrar o quanto tu é linda e maravilhosa e passar pela metamorfose para depois voar e brilhar, é muito importante que todo mundo passe por esse processo. O diferencial é que muitas pessoas não falam e não expõem isso. E aí eu pergunto para vocês, se funcionou pra gente, se deu resultado pra gente e dá até hoje, por que que tu não vai conseguir? Por que que tu não é capaz? E olha, eu posso falar, porque eu conheço a Mãe Tamara há alguns anos, ela também me conhece. Somos duas pessoas bem difíceis, né? Somos taurinas, já começa por aí, mas a gente tem uma personalidade realmente muito forte, com opiniões muito fortes. E se a gente conseguiu, até na nossa teimosia, porque a gente é muito teimosa. Então, se a gente conseguiu, por que que vocês não vão conseguir? Então, a gente vai estar sempre tentando ajudar vocês, mas vocês têm que querer. Então, a gente vai estar sempre ali, o mínimo possível. Mesmo que tu ache assim, não, mas isso, será que isso eu tenho como melhorar? Fala com a gente. Pergunta. Porque às vezes é uma mudança que tu faz básica ali no teu dia a dia, no teu pensamento, na tua atitude, com certeza vai fazer diferença e vai te ajudar. Então, e a gente vai estar sempre ali, tanto nós quanto as secretárias, né, que ajudam muito, porque eu sei que muitas de vocês passam o dia todo falando com elas. E é importante que vocês saibam que a gente tá aqui, tá? Tanto agora com o Pod, o Insta, né, o Whats, pra estar ajudando vocês, né? A gente tem vários meios de comunicação para que vocês consigam acompanhar, para que vocês consigam ver tudo ali que a gente faz. E também, em questão de quê, tá? Tá a fim de surtar, de dar uma loucurada, assim, de gritar, botar pra fora. Manda pro secretário, não precisa nem explicar. Só manda um áudio lá gritando, falando tudo que tu quer falar e tudo certo, tá? É melhor vocês fazerem isso do que ir lá surtar com quem não deveria e acabar, às vezes, atrapalhando, atrasando, né? O resultado ali de vocês. Então, essa é uma parte das atitudes que conta bastante, né? E uma coisa também que é interessante, que eu vou me usar como exemplo, tá? Eu fiz muito isso de jogar com a minha mãe de santo e falar pra ela, queria ver o que meu pai acha disso, o que minha mãe acha daquilo. Faz assim, não faz isso, mas faz aquilo. Mas eu não queria aquilo, eu queria fazer do jeito que eu queria, entendeu? Em vez de eu seguir o que ela me orientou, o que ela me falou, e fazer da forma ali que a mãe e o pai falaram no jogo, ou a pombagira, né? Eu ia lá e fazia do jeito que eu queria. Só que depois, quando eu me lascava, porque eu me lascava, né? Obviamente eu não segui o que foi falado, né? Porque eu embirrei que eu queria, eu era muito teimosa nisso. Eu sou teimosa, como a Dino tava falando, né? E fazia mais daí, depois eu ficava bem quietinha. Quando eu me lascava, eu falava, tá bom, desculpa, agora eu vou fazer do jeito certo, sabe? E isso é uma coisa que vocês podem fazer também. Tipo, tá, jogou, teve a orientação, ou consultou com a pombagira, teve a orientação, não fez o que foi falado, fez o que tu quis, tá tudo bem, vocês são seres humanos,
mas depois vai lá e faz. Porque às vezes tu te perde ali, pergunta, mas por que não deu certo? O que eu fiz de errado? Rever um pouquinho que tu vai entender o que aconteceu. Então, eu espero e desejo que esse episódio tenha ajudado vocês a entender um pouco mais. Eu acho que é um assunto que rende bastante, que vocês vão ter sempre dúvidas em relação a isso. E, inclusive, se vocês ficarem com dúvidas sobre o que a gente falou aqui, sobre os rituais, a gente vai deixar receitas dos banhos para vocês na descrição. Mas também vocês podem ir no nosso Instagram. Tem o Instagram do podcast, mas também tem os nossos Instagrams. O meu é @miladeoxumoficial. E aí lá na bio, vocês vão ter um link, vocês vão clicar lá e vão poder falar com uma das 3 secretárias que vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? E vocês não precisam chamar só se vocês quiserem fazer trabalho ou ritual. Não, qualquer dúvida que vocês tiverem, elas vão estar lá. E, inclusive, a gente faz ritual gratuito toda semana. Aí vocês podem se informar qual o ritual gratuito que está vigente para participarem. E eu espero que isso tenha a gente estar aqui falando desse assunto e trazer também a nossa vivência dentro disso, o que a gente já passou e quanto ajudou, ajude vocês. Mesma coisa aqui, tá? Para vocês que quiserem um aconselhamento, algo mais individual, conversar, falar, ou muitas vezes ali para entender melhor sobre o que a gente falou aqui, lá no meu Insta também é Oficial Mãe Tamara. Vocês vão encontrar lá o WhatsApp tanto do Henrique quanto da Nanda, né? Eu tenho esse público masculino mais presente, então eu tenho ali o Henrique, porque às vezes os homens ficam envergonhados, não querem se expor ali pra Nanda, né? Então eu tenho para ambos ali. Eles vão dar todo o auxílio, todo o suporte, né? Lembrar vocês que os nossos secretários são bem preparados, né? Para estar auxiliando, para estar conversando, né? Eles são também religiosos, né? Filhos de santo, afilhado, enfim. Eles fazem parte da religião, então eles entendem sobre o que eles estão explicando e orientando vocês, né? A Nanda é uma que vocês já sabem que tá há anos, né, comigo. E outra coisa muito importante, tá? Ali no Whats, a gente muitas vezes solta coisas só no Whats, tá? Então, eu teria os nossos Whats para vocês ficarem a par ali, às vezes de novidades, de presentes, de surpresas, de promoções que a gente mantém só no Whats para quem participa do grupo, né? E assim vai. Então, é bem interessante vocês participarem mais disso, porque às vezes a gente solta ali alguma coisa que tu tá precisando para aquele momento, que vai fazer uma diferença para ti. Então, já sabe, toda semana tem episódio novo, mas eu quero saber se vocês gostaram, né? Então, deixe nos comentários, porque para nós é muito importante, e deem também ideias do que vocês querem ver a gente falando aqui, porque para nós vai sempre somar, porque a nossa intenção é ajudar vocês, é contribuir para que vocês melhorem na vida de vocês. Seja lá para o que for, a gente está aqui para ajudar vocês a se transformarem assim como a gente conseguiu. Muito obrigada, beijo. Então, gente, compartilha esse episódio com alguém que tu acha que tá precisando ouvir isso, né? Que tu acredita que faria bem pra ela, tá? Assiste quantas vezes for necessária para que tu entenda mais sobre o assunto, ou pega ali a dúvida que tu ficou mais assim, passa pro WhatsApp pra gente esclarecer melhor pra ti, tá? E muito importante, tu não tá sozinha. Independente do que tu estiver passando, do que tu precisar de ajuda, a gente vai estar aqui, um colo, um ombro, uma chamada de vídeo amiga, o que vocês precisarem, viu? Então compartilhem, coloquem ali nos comentários o que vocês gostariam que a gente trouxesse, para vocês explicassem melhor, viu? Um beijo e até o próximo EP. Vem se macumbar com a gente. Beijo.